Boa noite, base. Vocês estão bem? Tem palmeirense aqui hoje? Acho que não, né? Flamenguista tem, eu vi um ali, ó. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz, muito empolgado de poder trazer a palavra para vocês hoje, poder falar um pouquinho daquilo que Deus já tem falado há um bom tempo ao meu coração. E quando o Du, me escalou para poder vir pregar, para trazer essa mensagem hoje, eu até pensei em outros temas, pensei em trazer uma mensagem um pouquinho diferente do que Deus já estava falando comigo, mas no final tudo convergiu para que eu trouxesse essa palavra, e o tema dela é a coragem de ser real. Há muito tempo eu talvez tentei ser outra pessoa, não realmente quem eu era, quem Deus me criou para ser. E Deus vem me confrontando isso há um bom tempo, e nesses últimos dias, Ele falou comigo de forma tão clara, a gente teve um acampamento com a nossa liderança, e nesse acampamento Deus falou comigo de uma forma tão clara, que eu falei assim: Jesus não pode parar em mim, isso não pode ficar só para mim, eu quero que outras pessoas também vivam isso que eu vivi, outras pessoas tenham essa experiência que eu tive também. E não é que eu era uma pessoa falsa, não é isso, mas a palavra de hoje vai falar de lugares que às vezes a gente esconde, que a gente não revela nem para o outro e nem para Jesus. A minha palavra ela está toda baseada no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 até o 43. É um pouco extenso, eu vou ler, mas eu peço que todo mundo preste bastante atenção. O texto começa assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguiu, o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar.
e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor continua falando com a gente, mesmo nos dias de hoje, Pai. Muito obrigado por tudo isso. Neste momento, Pai, eu quero te pedir que qualquer impedimento, tudo que venha atrapalhar, tudo aquilo que venha tirar a atenção, Pai, dos teus filhos, que nesse momento caia por terra, Pai, seja algo interno, seja algo externo, Pai, que neste momento caia por terra, e que tudo o que o Senhor vai lançar nos corações, que eu creio que hoje já são terras férteis para receber a Tua palavra, que germine, que cresça e que dê fruto, em nome de Jesus. Não precisa levantar a mão, gente, porque eu não quero expor ninguém, a intenção aqui não é essa. Mas quantos de nós carregamos algo que ninguém vê? Quantos de nós carregamos talvez uma dor antiga, uma frustração que nós tivemos e que nós nunca falamos para ninguém? Um pecado que talvez a gente ainda lute até hoje, a gente não confessa, a gente não consegue compartilhar. Um peso que às vezes a gente segura com medo de decepcionar uma outra pessoa. Quantos de nós vivemos nesse lugar escuro, onde às vezes nem Jesus tem acesso? A verdade é que todos nós, de um jeito ou de outro, guardamos áreas das nossas vidas que ninguém conhece. Nós aprendemos a sobreviver escondendo aquilo que dói na gente. Às vezes é mais fácil a gente fingir e falar que está tudo bem, do que realmente confessar e falar que não está. Às vezes é mais fácil a gente manter uma máscara do que ser vulnerável. E aqui eu falo de ser vulnerável tanto para Jesus, que é o principal, mas também uns com os outros. A gente não vai sair falando do nosso coração para todo mundo, amém? Mas a gente tem que ter uma pessoa, e eu creio que todo mundo aqui tem uma pessoa de confiança, que eu posso abrir o meu coração e eu posso expor todas essas áreas que nós não mostramos para ninguém. Nós vivemos numa era do eu fabricado. Nós fazemos força para parecer que nós estamos bem, para parecer que nós estamos fortes, para parecer que nós somos bem-sucedidos. Às vezes nós fazemos tanta força para parecer até que a gente é espiritual. E esse esforço constante, a gente gastar esse tempo fazendo isso de forma constante, cobra um preço muito alto, muitas vezes de ansiedade, muitas vezes de depressão, às vezes burnout. Mas o ponto que eu quero trazer aqui principal é que quando a gente vive essa vida sem revelar quem realmente nós somos, nós entramos num lugar de solidão. Nós entramos num lugar em que nós nos isolamos, em que nós ficamos sozinhos. Porque quanto mais a gente tenta parecer perfeito, mais a gente se afasta de quem realmente nós somos. E quando a gente se afasta de quem nós somos, quando nós não conseguimos entregar verdadeiramente quem nós somos, nós não pertencemos. Seja a algum lugar, seja uma pessoa, e o pertencimento aqui não quer dizer que a outra pessoa é dona de você, mas uma pessoa que caminha junto, a gente não consegue pertencer. Nós temos medo de nos expor. A gente tem medo de mostrar quem a gente é de verdade. Nós temos medo de ser real. E é por isso que o tema dessa palavra hoje é a coragem de ser real. E eu quero te mostrar, em pouco tempo, eu quero ser bem breve, não quero me estender, que vale a pena ser real. Que Deus, Ele cura a gente quando nós somos sinceros. Ele transforma quando nós paramos de fingir quem nós não somos. Deus, se a gente correr pela Bíblia inteira, Jesus, se a gente olhar a Bíblia inteira, Ele nunca chamou um super-herói. Deus, Ele sempre chama gente sincera, gente que é de verdade,
gente que reconhece os seus limites, as suas dores, as suas fraquezas, as suas dependências. Jesus, ele sempre trabalhou com gente comum, com gente imperfeita, com gente quebrada. Quando Jesus vai escolher os 12 discípulos, ele não escolhe aquelas pessoas perfeitas, aquelas pessoas que todo mundo achava que ele escolheria. Ele realmente escolhe pessoas improváveis. E toda essa falta de verdade que a gente vive, às vezes vira um muro. Às vezes a gente cria um muro que muitos não vêm à igreja, muitos não participam desse ambiente que a gente está, muitos não aceitam a Jesus, não querem conhecer a Jesus, porque nós, sem que a gente perceba, nós passamos a imagem de que ser cristão é ser impecável. Meu Deus! Nós fingimos força, nós escondemos nossas lutas, nós fazemos parecer que aqui dentro só tem gente que já venceu tudo. Meu Deus! Inconscientemente, a gente passa a ideia de que para andar com Jesus, você precisa estar bem resolvido. Você não pode ter falha, você não pode ter pecado. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que estão lá fora quebradas. Tem pessoas que estão lá fora sem conhecer o amor de Jesus e não entram aqui porque se sentem deslocados. Porque realmente não se sentem pertencentes, achando que não é digno de estar no meio de gente tão santa. E o Evangelho, ele nunca exigiu perfeição. Jesus, ele nunca exigiu perfeição. Não é a nossa aparência de santidade que vai revelar Jesus para o outro. O que vai revelar Jesus para o outro é a nossa sinceridade sobre o quanto nós precisamos dele. As pessoas só vão conhecer Jesus de forma verdadeira quando nós pararmos de passar a imagem de que nós somos perfeitos e passarmos a imagem que realmente importa, de que nós dependemos dele. O nosso alvo é ser cada dia mais parecido com Jesus, amém? Mas a perfeição, ela não é um ingresso. E o que é a perfeição no contexto bíblico e teológico? Se você tem o hábito de anotar, se você tem o hábito de escrever, por favor, anota isso. Por favor. A perfeição no contexto bíblico e teológico, a verdadeira perfeição bíblica, ela tem a ver com ser completo e inteiro. Tem relação com integridade e não tem nada a ver com não errar, mas com ser de verdade. Eu vou repetir: a verdadeira perfeição bíblica tem a ver com ser completo e inteiro. Tem relação com integridade, e isso não tem nada a ver com errar, mas com ser de verdade. O que Deus espera de nós, não só nessa noite, mas no nosso dia a dia, quando a gente sair daqui e for lá para fora, é que a gente seja de verdade, que a gente seja sincero, que a gente tenha coragem de ser real. Esse capítulo do livro de Marcos, ele escancara a vulnerabilidade de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. São duas pessoas diferentes, são duas pessoas de contexto completamente diferentes, mas os dois têm uma dor em comum, que é a necessidade de se expor, a necessidade de ser real e de parar de esconder. No início do texto, Jesus chega, Jairo vai ao encontro dele, se ajoelha, se derrama e implora para que Jesus o acompanhe até a casa dele, para que Jesus toque na filha dele e a filha dele seja curada. E para que nós entendamos todo esse contexto, a gente precisa primeiro olhar para Jairo. Quem era Jairo? Jairo, ele era um líder da sinagoga. E no contexto judaico, ser líder de sinagoga significava muito mais do que apenas um cargo. Ele era uma autoridade religiosa local. Era alguém, então, que coordenava a vida espiritual da comunidade. Os líderes de sinagoga eram homens influentes dentro da sociedade. Eles eram vistos como referência moral, como referência espiritual, como referência cultural. Ou seja, Jairo era alguém de posição, Jairo era alguém de prestígio. Era uma pessoa de uma reputação consolidada. E é justamente por isso, por Jairo fazer parte deste grupo,
que ele não buscava ajuda com qualquer um. Cada movimento que Jairo fazia tinha um impacto público. Cada decisão que ele tomava, as pessoas ao redor dele observavam. E mesmo assim, mesmo com toda essa posição, com toda essa autoridade que ele tinha, nada disso blindou ele da vida, de consequências da vida, daquilo que ocorre no dia a dia. Jairo, ele tinha uma dor que desmonta qualquer título. A sua filha estava à beira da morte. E é aqui que surge a primeira decisão que a gente precisa tomar para ser real de verdade. A primeira decisão que a gente precisa entender e realmente sair daqui decidido em tomar, para que a gente seja real de verdade. E a primeira decisão que a gente precisa tomar é que nós precisamos, anote isso também, por favor, nós precisamos aceitar a realidade de que nós somos limitados. Nós não somos super-heróis, nós não conseguimos fazer tudo, nós não conseguimos abraçar o mundo, nós somos limitados. Jairo, ele era grande, Jairo tinha nome, Jairo tinha prestígio, Jairo tinha peso na comunidade, mas nada disso foi suficiente para o problema que ele tinha, para o tipo de dor que ele tinha. O título dele não dava para ele controle sobre a situação, a reputação dele não dava para ele resposta sobre o que ele estava vivendo. Jairo, carregador que desmorona qualquer prestígio, a filha dele estava morrendo. A maior coragem de Jairo, então, não foi nem pedir para Jesus para acompanhar ele até a casa dele para salvar a filha dele. A maior coragem de Jairo foi admitir que ele não conseguia mais resolver. Jairo não conseguia mais fazer nada. A esperança de Jairo agora era só Jesus, só Jesus. Pensa comigo, um líder que era respeitado, um líder que tinha prestígio, ele se joga ao chão na frente da multidão e também na frente daquelas pessoas, dos próprios religiosos, que eram amigos dele e eles rejeitavam a Jesus também. Isso tudo mostra o tamanho do desespero e o tamanho da vulnerabilidade de Jairo. E é nesse lugar de vulnerabilidade, de desespero, de se humilhar, de se colocar de joelho, que Jairo nos ensina essa primeira decisão. Gente real reconhece limite. Gente real sabe que não é capaz de fazer tudo. Gente que é real, e só gente que é real, que consegue se ver limitado, é que corre até Jesus, sem disfarce, para poder conversar com Ele. A coragem de ser real, ela começa quando nós paramos de depender daquilo que nós construímos. E quando nós reconhecemos que existem dores que só Jesus pode curar. Jairo nos ensina que mesmo ele tendo tudo isso, ele entendeu que nada do que ele construiu valia a pena, ou nada do que ele construiu ia mudar a situação da filha dele. Jairo nos ensina que existe tipo de dores que só Jesus pode curar. Amém? A segunda decisão que nós precisamos ter coragem, para que a gente tenha coragem de ser real, é que nós precisamos renunciar à nossa imagem. Não basta que a gente reconheça que nós somos limitados, que a gente não é capaz de tudo, que a gente não consegue fazer tudo. Nós precisamos renunciar à nossa imagem, a imagem que nós construímos de nós mesmos. Jairo, na frente de Jesus, ele se ajoelha, Jairo clama. Jairo, que era conhecido como um homem forte, chora perante Jesus. E tem algo muito forte nisso, que nós precisamos encarar. E de novo, anotem isso, por favor. Não dá para a gente ser real e ao mesmo tempo a gente proteger uma reputação que muitas vezes é só fachada. Não dá para a gente viver a verdade do Evangelho tentando proteger a imagem que nós mesmos construímos de nós.
Não dá, eu vou repetir, não dá para ser real. Não dá para ser real e ao mesmo tempo proteger uma reputação que muitas vezes é só fachada. Nós não podemos ser real tentando proteger uma imagem que nós construímos de nós mesmos. Jairo ele deixa de defender sua posição, seu prestígio, seu cargo, a narrativa de que ele era um homem forte. Ele abandona a versão dele mesmo, a versão que ele criou dele, que os outros criaram dele, para que ele acesse a Jesus, porque ele sabia que a versão que ele tinha criado dele o afastava de Jesus. Jesus diz lá em Marcos 8,34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós precisamos renunciar à imagem que nós ou outro criou de nós mesmos, e renunciar à imagem é deixar de viver pelo olhar dos outros. Renunciar à imagem é parar de defender a nossa reputação. Renunciar à imagem é parar de fingir força. É abandonar o eu fabricado e começar a viver o eu verdadeiro. Nós vivemos hoje em um mundo que a imagem vale mais do que a identidade. Muitas vezes muito mais do que o próprio caráter. O parecer bem vale muito mais do que realmente estar bem. Renunciar à palavra não é só sobre autoestima, é sobre senhorio. Renunciar à imagem é confessar quem é realmente o Senhor das nossas vidas, se sou eu mesmo ou se é Jesus. Renunciar à imagem não é sobre ser menos. Renunciar à imagem é sobre nós pararmos de tentarmos ser o nosso próprio Salvador. Renunciar à imagem é sobre submissão ao Cristo. O Cristo que disse, deixe seu eu e me siga. O mundo fala pra gente que a gente precisa ser forte. Jesus fala pra gente que a gente precisa ser real. Nós precisamos entender que a verdadeira caminhada, ela não começa quando nós mostramos força, quando nós mostramos quem nós não somos. A verdadeira caminhada junto com Jesus começa quando nós entregamos o nosso eu. Nós não somos e nós nunca seremos os nossos próprios salvadores. O único que pode nos salvar é Jesus. A gente precisa entregar para Ele quem nós somos. A gente precisa entregar para Ele e refletir a imagem dEle, não a nossa. Que a gente seja real. Que a nossa imagem não apareça mais e que nós possamos refletir a imagem de Cristo. Amém? A terceira coragem, que a gente precisa sair daqui entendendo e tomando coragem para fazer, e realmente precisa de coragem, é a coragem de nos aproximarmos imperfeitos, do jeito que nós estamos, e além disso contar toda a verdade. Quando nós olhamos para Jairo, nós vemos um homem que precisou renunciar à imagem. Nós vemos um homem que precisou se lançar aos pés de Jesus por isso. Mas agora eu queria entrar no segundo lado da história, que é da mulher do fluxo de sangue. Nesse outro extremo, nesse lugar oposto, nós enxergamos uma mulher que nem imagem ela tinha para se defender. Era uma mulher que não tinha prestígio, que a sociedade já tinha abandonado, que ninguém dava valor para ela. Se Jairo, anteriormente, ele precisava abrir mão da sua reputação, ela precisava ter coragem de simplesmente aparecer, porque a reputação daquela mulher já tinha sido destruída há muito tempo. A Bíblia nem nos fala o nome dessa mulher.
Nós não sabemos o nome dela. Essa mulher não era apresentada por quem ela era. Essa mulher, ela era apresentada pelo que ela sofria. A sua identidade para aquela sociedade se resumia única e exclusivamente à sua dor. Essa mulher era conhecida pela sua dor. Essa mulher viveu durante 12 anos, sofrendo de uma hemorragia contínua. E para que a gente entenda também esse contexto, para uma mulher judia, isso não era um problema apenas físico, na verdade, uma sentença social e espiritual. Pela lei, todos os dias, essa mulher era considerada impura. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Quem encostasse nela se tornava impuro também. Essa mulher não podia cultuar, essa mulher não podia abraçar, essa mulher não podia conviver com ninguém. Essa mulher não tinha vida social, essa mulher ela era evitada. Era uma mulher invisível para a sociedade. Ninguém olhava para ela. Pensa comigo, são 12 anos de hemorragia contínua. 12 anos sendo considerada impura pela lei. 12 anos sem poder tocar em ninguém ou sem ninguém tocar nela. São 12 anos sem convívio, sem afeto. Essa mulher tinha a vida dela reduzida ao rótulo da própria dor. Era uma mulher invisível. Ela era uma mulher invisível, até que um dia, ela ouviu falar de Jesus. A dor dessa mulher, ela ia além do corpo, era uma dor emocional, era uma dor social, uma dor física, era uma dor de identidade. Essa mulher não era somente rejeitada, essa mulher viveu a rejeição. Imagine você viver a rejeição, você não poder abraçar ninguém, você não receber o carinho de ninguém. A gente chega no culto, muitas vezes as pessoas nos abraçam, cumprimentam. Essa mulher não podia, ela não tinha isso. Ela carregava anos de isolamento, ela não tinha nem mais nome. E mesmo assim, mesmo nesse cenário completamente adverso, onde ninguém queria nem estar perto dessa mulher, mesmo sabendo que ela não podia estar no meio daquela multidão, mesmo cheia de vergonha, de culpa, de medo, mesmo sabendo que se alguém visse ela naquele lugar, ela seria condenada, ela decide se aproximar. Ela se aproxima de Jesus. E ela se aproxima do jeito que ela estava. Ela atravessa a multidão, ela toca em Jesus. E ela toca em Jesus por fé, porque ela sabia que se ela apenas tocasse, ela seria curada. E ela nos ensina algo muito poderoso. Jesus, ele não exige perfeição para que ele seja alcançado. Jesus nos convida para sempre estar perto. Jesus nunca exigiu perfeição de ninguém. Muito pelo contrário, Jesus convidava para perto. Ele não disse para ninguém, ou para aquela mulher, arrume-se e venha. Jesus sempre diz, venha como você está. Aquela mulher foi até Jesus do jeito que ela estava. Ela tocou em Jesus do jeito que ela estava. Ela não escondeu. Por mais que ela sentisse vergonha, por mais que ela sentisse medo, por mais que toda a situação e todo o contexto fosse contrário, ela foi do jeito que ela estava. Mas o milagre dela não para aí. Ela tocou em Jesus, ela foi curada, ela já recebeu o primeiro milagre. Mas depois que ela toca em Jesus, Jesus pergunta, quem me tocou? E quando Jesus pergunta isso, ele não pergunta para expor aquela mulher que estava lá, mas ele pergunta para restaurar a identidade daquela mulher.
O versículo 33 diz assim: temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Aquela mulher não falou uma parte, aquela mulher não falou o suficiente para Jesus saber, aquela mulher não contou um pedacinho do que Jesus precisava saber, e mesmo Jesus já sabendo de tudo, aquela mulher contou toda a verdade. E quando Jesus faz isso, Jesus não a envergonha, muito pelo contrário. Quando ela faz isso, Jesus chama ela de filha. A dignidade que aquela mulher perdeu por 12 anos, em uma única palavra, é devolvida para ela. Em uma única palavra, quando Jesus chama ela de filha, Ele devolve a identidade daquela mulher. Ele mostra para aquela mulher quem ela é e quem ela foi criada para ser. Não é o que a sociedade falou para ela, não era a doença que ela tinha, mas era o que Jesus estava falando para ela naquele momento. E Jesus chama ela de filha. E aí, é exatamente aqui, é exatamente nesse contexto, que nós já entramos no último ponto da mensagem. Ser real não termina em apenas confessar a verdade. Ser real termina em receber a identidade que Jesus te dá. Não a identidade que a dor te deixou, não a identidade que o outro te deu. A quarta decisão que nós precisamos ter coragem de tomar, entender, guardar para a gente, é que nós precisamos receber a identidade que Jesus tem, não a identidade que a dor nos deixou. Depois daquela mulher expor toda a verdade diante de Jesus, a mulher que passou 12 anos sendo definida pela sua dor, a impura, a isolada, a rejeitada, a que não pode tocar, a que não pode estar no meio da comunidade, finalmente, ela ouve algo que muda tudo. Muda a história da vida dessa mulher. Em vez de Jesus tratar ela como a sociedade tratava e como muitas vezes nós tratamos outras pessoas, Ele olha para ela e diz: filha, a tua fé te curou. Jesus não curou apenas o corpo daquela mulher, Jesus curou a identidade dela. Jesus devolveu para ela a dignidade. Uma pessoa que foi sempre diminuída, Ele devolve o pertencimento para uma pessoa que viveu sempre à margem. Ele devolve valor para quem só recebia, para quem vivia a rejeição. Ele quebra 12 anos de rótulo, de vergonha e principalmente de solidão. Ela chega até Jesus carregando toda a sua dor. Ela chega até Jesus impura, indigna, suja, invisível. Mas a partir do encontro dela com Jesus, ela sai dali carregando o nome que Jesus deu para ela de filha. Jesus chama ela de filha. A palavra que ela não ouvia há 12 anos, a identidade que ela já tinha perdido, a dignidade que o mundo tinha tirado dela, em uma palavra, Jesus restaura. Eu sei que muitos de nós já fomos marcados por nomes, que às vezes a dor, às vezes o outro, uma frustração, algo nos deu a gente já pode ter sido chamado de fracassado, de difícil, de problemático, de insuficiente, de não amado, de que vai viver sozinho para sempre, de que não presta. Muitos de nós com certeza já ouviram isso: você não vale nada, você não vai dar em nada.
Mas eu creio que hoje Jesus trouxe um convite para a base, um convite para trocar essa identidade antiga, de que as pessoas, às vezes nós mesmos colocamos em nós, para viver essa nova identidade de filho, de filha. Nós não seremos chamados nunca mais daquilo que nos feriu, mas nós seremos chamados pelo nome daquele que nos criou, amém? Essa, eu creio que é a decisão final, que Jesus nos ensina e nos encoraja, a não só entender, a não só ouvir e falar, Jesus vai me dar uma nova identidade, não, a realmente viver conforme a nova identidade que Jesus já nos entregou aqui hoje, amém? Ser real é aceitar quem Ele diz que nós somos. Jesus, Ele sempre te chama e sempre vai te chamar por aquilo que você foi criado para ser, e nunca, nunca, pelo rótulo que o mundo colocou em você, pelo rótulo que você mesmo colocou em você. Eu queria concluir, e se a banda já quiser subir, pode subir também, dizendo que Jairo e aquela mulher, eles eram totalmente opostos. Jairo era respeitado, aquela mulher era rejeitada. Ele era influente e aquela mulher era invisível. Ele era privilegiado e aquela mulher era isolada. Jairo tinha nome, aquela mulher, a gente nem sabe o nome dela. Mas os dois, mesmo vivendo em realidades, em contextos totalmente diferentes, precisaram fazer a mesma coisa. Eles precisaram ter a coragem de ser reais diante de Jesus. A verdade final dessa mensagem que eu trouxe hoje, ela é simples, mas ela é poderosa. E eu quero de todo o meu coração, e orei e oro, continuo orando por isso, que vocês entendam que Jesus, Ele só vai transformar aquilo que nós temos coragem de expor. Quando nós colocamos Jairo e aquela mulher do fluxo de sangue lado a lado, nós percebemos que, embora eles sejam totalmente diferentes, totalmente opostos, havia algo que unia os dois. Jesus só transformou aquilo que eles tiveram coragem de expor. Jairo, grande, influente, respeitado, precisou admitir os seus limites. A mulher invisível, esquecida, rejeitada, precisou ter coragem de aparecer. Jairo precisou renunciar à sua imagem. Aquela mulher precisou romper com o silêncio. Jairo, ele se lança aos pés de Jesus, quebrantado. Aquela mulher, ela se aproxima de Jesus cansada. Um chega clamando, o outro chega tocando, mas os dois chegam do mesmo jeito, reais, sem máscaras, imperfeitos. Jesus, meu Deus, Jesus, Ele não responde ao personagem que nós criamos. Jesus responde ao coração que se apresenta como ele realmente é. A história de Jairo, a história dessa mulher, nos lembra que a fé verdadeira, ela nunca é perfeita. Uma fé verdadeira é uma fé sincera. É uma fé que se entrega de todo o coração. A coragem de ser real que eu trago aqui, não é a coragem de ser impecável. A coragem de ser real que eu trago, é a coragem de parar de fugir, de parar de disfarçar, de parar de sobreviver escondido, de entregar verdadeiramente o coração, essas áreas que ninguém toca, que nem Jesus toca. A coragem de ser real que eu trago aqui hoje é isso.
Nós precisamos, a palavra fala que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. E nós precisamos confessar a Deus para que sejamos perdoados. Nós precisamos entregar esse lugar escuro que ninguém tem acesso. Nós precisamos ser reais de verdade. Talvez muitos aqui se identifiquem com Jairo, que tenta parecer forte, que tem prestígio, que tem talvez um título ou uma reputação a zelar, mas que por dentro pede socorro. Às vezes nós também podemos nos parecer com essa mulher que carrega dores antigas. Às vezes nós estamos carregando essas dores antigas, nós estamos presos a rótulos, nós estamos lutando sem forças e principalmente sozinhos. Mas a boa notícia é que o mesmo Jesus que chamou aquela mulher de filha, continua chamando hoje. Ele continua devolvendo dignidade, Ele continua devolvendo pertencimento, Ele continua devolvendo identidade, Ele continua devolvendo vidas, Ele continua tocando em feridas. Jesus, Ele sempre vem com graça. Jesus nunca vem com acusação. Então, se você ainda não tem coragem, se você não tem às vezes ninguém para poder abrir esse lugar, confesse para Jesus. Se você que ouviu essa palavra hoje, de verdade, e no fundo, sabe que tem vivido escondido, sabe que tem guardado esse lugar às 7 chaves, que ninguém tem acesso, que talvez nem Jesus tenha acesso, que ainda tem dores não tratadas, que ainda tem pecados que não foram confessados, que ainda tem feridas que não foram curadas, às vezes medo que nós disfarçamos, ou às vezes até uma imagem que nós temos com medo de julgamento. Eu creio que assim como Jesus estava naquela multidão de Marcos capítulo 5, assim como Ele chama aquela mulher, assim como Ele fala com Jairo, Ele está aqui hoje, e Ele está nos convidando também. E Jesus, lembre-se disso, Ele nunca convida para expor, Ele nunca te convida para te expor, mas Jesus sempre vai te convidar para te restaurar, não para te envergonhar, mas para te devolver uma identidade. Eu sempre fui uma pessoa que quis resolver tudo sozinho. Eu sempre tive muita dificuldade de compartilhar as coisas com os outros, porque eu achava que eu tinha capacidade de resolver sozinho. E às vezes eu não queria compartilhar com as pessoas por medo, por vergonha, pelo que essas pessoas iam achar. E eu falava assim, não, eu sei que não é pelo orgulho, então talvez eu não esteja pecado, em pecado, porque eu sou tímido, isso e aquilo e tal. Mas tudo se resume em orgulho. Se você está preocupado com o que o outro vai achar de você, é que você está preocupado com a sua imagem. E eu entendi, e no dia que eu entendi que eu estava mais preocupado com a minha imagem, com aquilo que as pessoas iam achar de mim, do que com o que Jesus achava de mim, eu entreguei de verdade para Ele. E não é fácil, é realmente por isso a coragem de ser real. Porque você precisa ter coragem, eu precisei ter coragem para falar com Jesus, porque até de Jesus eu escondia o meu lado. Até de Jesus eu escondia esse problema que eu tinha de querer resolver tudo, de ser um super-herói, de querer tomar as próprias decisões. E nesse dia Ele começou a me mostrar outras áreas da minha vida que precisavam ser curadas, mas eu precisei passar por um momento de cura antes, para que assim eu acessasse e conseguisse ver um todo. E eu descobri que eu não era forte. Foi quando eu descobri que eu realmente não conseguia fazer tudo.
Foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras crises de ansiedade. E sozinho, isolado, sem falar com ninguém. Por quê? Por causa do orgulho, porque eu queria manter uma imagem minha, que eu mesmo tinha criado. Eu mesmo tinha criado uma imagem que eu não podia deixar cair. E quando eu encontrei a Jesus, quando Jesus entrou nesse lugar escuro da minha vida, foi quando eu realmente tive a coragem de ser real. Foi quando realmente eu tive a coragem de ser quem eu realmente fui criado para ser. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é isso. Não se você está forte, mas se você tem coragem. E se você quer ser real. Jesus, Ele está te chamando. Jesus está convidando você hoje, não pelo rótulo que o mundo te deu, mas Ele está te chamando de filho, de filha. Ele está falando, vem. Vem do jeito que você está, com as suas imperfeições, com as suas feridas, com as suas dúvidas, com os seus cansaços, com as suas lutas. Com tudo que você tem. Ele não quer que você seja perfeito. Ele quer que você seja real. E Jesus só vai conseguir tocar nesse lugar da sua vida se você realmente estiver disposto a trazer a luz. Jesus só vai poder te curar se você estiver realmente disposto a se expor. Só quando a gente faz isso é que nós podemos receber aquilo que Jesus nos oferece. E de verdade, sem intenção nenhuma de expor ninguém aqui, ninguém. Mas se você deseja dizer para Jesus que não quer mais viver escondido, se não quer ter essa vida mais vazia, mentirosa, se você quer ser real, se você quer ser real diante dele, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero te convidar a vir aqui porque eu quero orar por você. Assim como oraram por mim, eu quero orar por você. Jesus quer devolver a sua identidade. Jesus quer mostrar para você quem você realmente é. Mas Ele precisa que você se entregue. Ele precisa que você exponha o seu coração. Pode ficar de pé. De novo, eu te convido. Se você quer largar essa vida de escuridão, vem aqui na frente. Eu quero orar. O nosso time também vai orar por você. Mas Jesus, Ele está aqui. Ele está te chamando de filho. Ele está te chamando de filha. Jesus disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Eu te convido para receber essa mesma oração e essa mesma direção. Filha, filho, a tua fé te salvou. Vai em paz. Eu queria também aproveitar essa oportunidade. Eu creio que nós estamos vivendo um momento de cura aqui, amém? E esse momento só é possível por Jesus. Só é possível por Jesus. E eu queria fazer um convite para você também. Além de entregar esse lugar escuro, se você nunca tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador, se você ainda defende que você é o seu próprio Salvador, e se você ainda não reconheceu Jesus assim, o Jesus que vai te curar, o Jesus que vai curar suas feridas, o Jesus que vai tratar a sua dor, o Jesus que vai tratar esse vazio que tem em você, se você nunca o confiou esses lugares, porque não o conhece ainda, eu te convido também a vir aqui na frente,
a entender e confessar Ele como seu Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão, eu queria te encorajar a tomar essa decisão hoje. Eu queria te encorajar a vir até aqui e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui, mas se você quiser vir, Jesus continua aqui. Jesus continua convidando. Jesus continua querendo tratar esse vazio, esse lugar que você não abre para ninguém, mas eu creio que a partir de hoje você vai abrir para Ele e será curado, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essas pessoas que tomaram essa decisão de entregar esse lugar, Pai, que mais dói, de entregar, Pai, a sua dor, de se ajoelhar e de implorar, Pai, para que trate aquilo que dói neles, para que trate aquilo que incomoda neles, Pai, mas que ninguém sabe, às vezes até o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por essa decisão, Pai, e nós te pedimos, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor cuide, Pai, de cada um desses irmãos que estão aqui, Pai. Que a semente que foi plantada hoje vire uma árvore que dê frutos, e que assim como o Senhor fez comigo, Pai, que assim como eu entendi, Pai, o lugar onde eu estava, e o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou de lá, o Senhor me trouxe a verdadeira identidade, que o Senhor faça com eles também, Pai. Nós oramos, Pai, para que nós também, Pai, sejamos a sua semelhança, Pai, para recebê-los em amor, Pai, para que assim como o Senhor fez com Jairo, com aquela mulher do fluxo de sangue, que a gente não julgue, que a gente não exponha, mas para que essa comunidade seja uma comunidade de amor, uma comunidade em que o reflexo do Senhor seja presente, uma comunidade em que a imagem não seja a nossa imagem, mas que seja a sua imagem, Pai. Nós reconhecemos a nossa limitação e nós precisamos, e por isso pedimos a tua ajuda, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essas decisões, obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor curou pessoas nesse lugar, porque o Senhor transformou pessoas nesse lugar, e eu te agradeço e te louvo por isso, Pai. Que isso não pare aqui, que essa cura que chegou hoje aqui, Pai, que ela saia, que ela se espalhe, e que mais pessoas possam ter coragem de ser real, Pai, porque é só assim que nós o conhecemos de verdade. Nós oramos, Pai, e te entregamos tudo, tudo, assim como aquela mulher do fluxo de sangue falou tudo, nós te entregamos tudo, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós dizemos que nós te amamos. Amém. Amém. Glória a Deus.